1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Quem encontrou diz amém. Passamos a lei que diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Podeis assentar os irmãos. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre o crente ter a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Viver com essa consciência e ter a mente de Cristo, porque é a única forma da gente conseguir superar as dificuldades, vencer as lutas, as guerras, é a gente se equipar com a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Olha, devemos sempre ter essa consciência do quanto é necessário a gente buscar ter essa mente de Cristo. O apóstolo Paulo, ele sempre frisou muito isso, que precisamos pensar nas coisas que são do alto e não nas que são daqui da terra. Louvado seja Deus, porque o crente, ele precisa estar com a mente no alto. A partir do momento que ele se volta somente para essa existência, ele corre o risco de cair em ciladas. Louvado seja Deus. E essa mente de Cristo, meus irmãos, ela requer, em primeiro lugar, que a gente tenha consciência de que somos peregrinos nessa terra. Então, a mente de Cristo, ela promove isso nas nossas vidas. Essa consciência de que somos peregrinos aqui nessa terra. E o peregrino, ele está de passagem. O peregrino, meus irmãos, ele entende que a passagem dele aqui na terra é passageira, é a passagem mesmo, literalmente. Louvado seja Deus, por uma terra que não lhe pertence. Essa terra não é dele, não lhe pertence. A gente não estamos aqui para fixar residência. A nossa residência é o céu, é na glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então somos peregrinos nessa terra, e estamos caminhando em direção a um país cujo coração, nossos corações almejam, que é o céu. A mente de Cristo almeja o céu. Quem tem a mente de Cristo está caminhando em direção a esse país. Bendito seja Deus. Por isso o peregrino, ele se torna nômade, não se apega ao local de estadia. O peregrino, meus irmãos, ele sabe, ele entende que a passagem dele aqui é provisória, é algo repentino, passageiro. Ele sabe que o lugar de residência física
vida eterna para sempre é o céu. Quantos aqui têm essa consciência? Levanta sua mão para o céu e dê glória a Deus. Você é peregrino. Louvado seja Deus. Você está caminhando em direção a um país cujo seu coração almeja. Bendito seja Deus. Por onde caminha, não experimenta conforto. Porque esse caminhar, meus irmãos, a gente não pode estar esperando um conforto. A gente não pode estar esperando, meus irmãos, que coisas maravilhosas aconteçam. Pode acontecer. A gente sabe que a maravilha vai acontecer quando a gente chegar lá. Aqui nessa caminhada a gente vai enfrentar espinhos, a gente vai enfrentar dias de angústias, a gente vai enfrentar dias maus. Louvado seja Deus, mas faz parte do percurso, faz parte da caminhada, do trajeto. O lugar onde a gente vai desfrutar de conforto eterno é na glória. Porque essa caminhada, meus irmãos, pensem comigo, no mínimo nessa caminhada nós carregamos uma bagagem. Louvado seja Deus. E essa bagagem é possível a fim de tornar o trajeto mais leve. Imagina aí, o caba está caminhando para ir morar no céu, mas ele está carregando um caminhão de bagagem. Porque a vida dele está voltada só a essa existência, só a essa vida. Não, meus irmãos. Jesus Cristo mesmo, quando ele enviou os discípulos para a missão, ele disse: olha, não leve bagagem. Vocês vão carregar só o alfoge. Porque, meus irmãos, nós somos peregrinos. O povo, quando saiu do Egito, eles não saíram carregados de bagagem. Eles eram peregrinos. Eles viveram milagres de Deus na caminhada. Porque a caminhada, meus irmãos, é uma caminhada de milagre, de providência de Deus nas nossas vidas, até que chegamos ao lugar de residência física fixa. O patriarca Abraão é o modelo bíblico dessa imagem de peregrino. Louvado seja Deus. Ele saiu da sua terra pela fé. O nosso pai da fé saiu da sua terra, deixou sua parentela, foi ao encontro da terra prometida e fez peregrinação de um estilo de vida. Aí, meus irmãos, às vezes nós estamos concentrados só a essa existência. Tudo da nossa vida está voltado a essa realidade, a essa existência. A gente não está preocupado com a nossa caminhada. A gente não tem parado para pensar que o nosso destino é o céu e que a gente não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Nós somos cristãos peregrinos neste mundo. Por isso, meus irmãos, não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida, nem permitir que ocupe o lugar que pertence ao Senhor no nosso coração. Bendito seja Deus. Isso não significa irresponsabilidade. Isso não significa que você não vai ter responsabilidade com o seu trabalho, com o estudo, com família, com igreja. Não. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que precisamos ter uma motivação correta no nosso coração para priorizar, para colocar em primeiro lugar, que são as coisas do alto. Bendito seja Deus. Porque
as coisas eternas, as coisas espirituais, é as que permanecem. Essas coisas materiais relacionadas a essa existência, elas são passageiras, elas vão se acabar. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a essa mesma igreja, no capítulo de número 13, ele diz que as coisas que permanecem é a esperança, a paz e o amor. Porque essas coisas são espirituais. As espirituais a gente leva para o céu. As coisas espirituais a gente carrega, mas as coisas materiais, elas vão ficar aqui nessa vida. Por isso, meus irmãos, a gente não pode colocar os nossos corações aqui na terra. Nosso coração tem que estar voltado para o céu. Talvez esse seja um dos motivos que muitas pessoas desistem da caminhada, porque tem motivações erradas no coração. Talvez esse seja um dos motivos que muitas pessoas caem em embaraços, porque não entenderam que o percurso em direção aos céus é um percurso que a gente não pode se embaraçar. A gente tem que entender, colocar na nossa mente que somos peregrinos aqui nessa terra. Bendito seja Deus. E se somos peregrinos nessa terra, isso quer dizer que somos cidadãos dos céus. Você é um cidadão do céu. Bendito seja Deus. E a Bíblia se refere ao fato de que os crentes, eles não são desse mundo. João capítulo 17, versículo 16, está escrito isso. Louvado seja Deus. Os crentes, os cristãos, os cidadãos celestiais, eles anseiam pela pátria celestial. Às vezes a gente se depara com alguns que diz: não, eu não quero que Jesus volte agora não. Eu ainda tenho muita coisa para resolver aqui nessa terra. Os jovens que ainda não se casaram, né, dizem: eu quero me casar, ter filho. Outros com vários sonhos que querem que realizem. Mas na verdade, meus irmãos, o que Deus tem preparado para nós no céu, nas mansões celestiais, sobrepuja qualquer coisa boa que a gente consiga alcançar aqui nessa vida. O que Deus tem preparado para você, para nós que somos cidadãos celestiais, é muito mais do que qualquer felicidade que a gente consiga alcançar aqui nessa vida. E é por isso que devemos ter esse anseio, esse desejo pela pátria celestial. Louvado seja Deus. Lá, meus irmãos, tudo de ruim que a gente possa passar aqui nessa vida vai cessar. Louvado seja Deus, porque estaremos em outra dimensão, vivendo o sobrenatural de Deus, na presença do Senhor eternamente. Bendito seja Deus. Então não podemos nos conformar com este mundo. Impressionante como o apóstolo Paulo, ele gostava de frisar essa palavra, né? Essa mensagem. Ele escrevendo a carta aos Romanos, ele também disse isso, que a gente não pode se conformar com esse século, mas transformemos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que ter essa mente de Cristo. Se não tivermos essa mente de Cristo, meus irmãos, qualquer coisa que aparecer na nossa frente vai ser suficientemente para nos tirar da rota, para nos deslocar da presença de Deus. Porque o que faz nós estarmos nessa caminhada é o entendimento de que no final desse percurso existe uma mansão celestial preparada para nós. É por isso que a gente não desiste.
Louvado seja Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 37, se não falha a memória, ele diz que a alma que retrocede, Deus não tem prazer nela, porque nós somos da fé. Então olha, continue caminhando, continue andando. Ah, mas pastor, essa caminhada é muito árdua. E quem foi que disse que seria fácil? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. A caminhada tem aflição, a caminhada tem lutas, tem desafios, tem muros que às vezes a gente acha que é intransponível, mas Deus nos fortalece, nos abençoa e nos dá capacidade para vencer. Então, precisamos, meus irmãos, pois, ter um estilo de vida que venha refletir o exemplo de Jesus nos evangelhos. Uma vida marcada pela prática da justiça, do acolhimento aos sofredores, da libertação aos oprimidos pelo diabo, e especialmente da prática do amor ao próximo, que tudo isso é uma virtude, são virtudes eternas. Essa é a caminhada do crente, essa é a caminhada cristã. Se a gente não viver o evangelho de outra forma, meus irmãos, a gente está vivendo um evangelho que não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é isso, é acolhimento, é a gente se importar com aqueles que precisam de libertação, é a gente ter prática do amor ao próximo. O evangelho de Jesus Cristo é isso, a gente cultivar as virtudes eternas. E nesse sentido, viver um pouco do reino de Deus aqui na terra é isso, é praticar as virtudes que Jesus praticou aqui na terra, enquanto esteve conosco. E embora haja uma tensão entre o tempo presente e a esperança da glória futura a ser manifestada, embora haja essa tensão, a gente entende que brevemente Deus irá se manifestar através de Jesus Cristo, e a gente irá, meus irmãos, usufruir de todos os benefícios que Deus tem preparado para nós. Bendito seja Deus. Uma outra lição que eu quero deixar aqui para a nossa meditação sobre ter a mente de Cristo é a gente viver em esperança, meus irmãos. A mente de Cristo, ela proporciona isso, a gente viver em esperança, passando pelas provações com a mente de Cristo. É a única forma da gente vencer. Você vê o Salmo de número 73, eu falei até ontem aqui no círculo de oração. O salmista Asaf, ele, por um momento, ele esquece de olhar para o céu, meus irmãos. Ele esquece de enxergar as mansões celestiais. E ele começa a olhar para os ímpios. Ele percebe que os ímpios, eles prosperam. Ele percebe que os ímpios, eles não têm sofrimento. Ele percebe que os ímpios têm saúde. E aquilo, meus irmãos, deixou ele perturbado. Deixou o salmista embrutecido ao ponto que ele disse que quase que se desviava. Aí no versículo de número 17 do Salmo 73, a Bíblia diz que Deus, ele leva Asaf para o santuário, e quando ele chega no santuário, ele tem uma visão espiritual do fim dos ímpios e o fim dele. E ele percebe que a caminhada vale a pena, mesmo com sofrimento, mesmo com luta, mesmo com adversidades. Mas quando se passa pelas provações de Cristo, a gente consegue manter a esperança, a chama da esperança acesa nos nossos corações. Então olha, enquanto vivermos nesse mundo,
A gente precisa ter essa consciência. Seremos afetados pelas fraquezas e circunstâncias difíceis. A gente não está isento de passar por fraquezas e circunstâncias difíceis. Mas para isso é necessário que a gente aprenda a viver com a sabedoria do alto, com a mente de Cristo. O crente que tem a mente de Cristo, ele sabe que a prova é passageira. Ele sabe que aquilo faz parte do amadurecimento. Ele sabe que ele está num processo e que no final Deus vai lhe dar vitória, porque ele está se conservando, ele está passando pelas provações com a mente de Jesus. E nesse aspecto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, eu já estou aqui encerrando, o apóstolo Paulo exorta a igreja em Filipos a ter o mesmo sentimento de humildade de Cristo. Filipenses 4, versículo 8. E Filipenses 2, versículos 5 a 8. Louvado seja Deus, esvaziando-se da prepotência, do orgulho, do apego aos títulos e posições, para cumprir um propósito celestial que Jesus Cristo tem comissionado a você. Ora, se temos a mente de Cristo, como ensina o apóstolo Paulo aos gentios, logo sabemos discernir as coisas espirituais das materiais. Se a gente tem a mente de Cristo, meus irmãos, a gente vai saber, não, isso daqui é material, isso aqui me tira da caminhada, isso aqui me afasta, isso aqui não é de Deus para a minha vida, eu não vou me apegar a essas coisas. E a gente vai manter o foco. Então a gente chega à conclusão, meus irmãos, que o crente, que qualquer coisa que aparece na sua frente é motivo de ele se embaraçar, a gente entende que ele não tem a mente de Cristo. Não tem a mente de Cristo. Porque não sabe discernir as coisas materiais das espirituais. Espera ainda, isso aqui é espiritual. Eu preciso valorizar. Eu preciso buscar isso aqui. Eu preciso me encher de Deus. Eu preciso me alimentar mais do Senhor, porque isso é espiritual. Essas coisas materiais está sugando a minha vida. E a gente tem esse discernimento de saber o que é material do espiritual. Isso é ter a mente de Cristo. E por isso escolhemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, na esperança de que Ele cuidará das nossas vidas. Só quem já teve a experiência, meus irmãos, de priorizar as coisas espirituais, sabe o que é isso que eu estou falando aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Só quem teve a experiência de estar entre o material e o espiritual e decidir, eu vou pelo espiritual, sabe o quão importante é essa tomada de decisão na vida espiritual. Ele consegue passar pelas provações com a mente de Cristo. A última lição que eu quero deixar aqui é que quem tem a mente de Cristo tem um olhar para além das circunstâncias. Ele consegue enxergar depois. Ele não se concentra ali naquela circunstância que está em sua volta. Ele sabe que por trás, como diz aquele hino, depois da muralha tem uma bênção, tem a vitória, tem a glorificação. É um olhar para além das circunstâncias. Nesse tempo presente, com os olhos focados em Cristo, para não perdermos a esperança. Quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinamentos do Mestre, meus irmãos, a gente pode voltar o nosso olhar para além das circunstâncias difíceis. Talvez você chegou aqui nessa noite passando por alguma circunstância difícil na sua vida, alguma dificuldade, algo
que tem tirado o seu sono, algo que tem lhe perturbado, algo que tem mexido, que tem lhe provado. Mas sabe de uma coisa: louvado seja Deus, essas circunstâncias fazem parte do percurso. Isso é para deixar a gente mais em paz, para a gente saber que existem vitórias preparadas para nossas vidas. Isso é para a gente, meus irmãos, entender que é preciso ter um olhar além da circunstância. E isso não significa que a gente, porque a gente tem um olhar além da circunstância, a gente vai escapar de passar pela provação. Mas nos traz uma alegre motivação e encorajamento para enfrentar as batalhas. O que eu quero trazer para você é isso, esse encorajamento para você enfrentar as batalhas, enfrentar as lutas. Louvado seja Deus, entendendo que Jesus Cristo está contigo, Ele é sua esperança, e por intermédio dele você vai aprender a viver melhor, buscando uma vida mais simples, parecida com a de Jesus, o mais simples possível, parecida com Jesus, nos lançando aos seus pés na certeza, como disse o apóstolo Pedro no capítulo 5, versículo 7, lançando diante dele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Se a gente viver dessa forma, meus irmãos, a vida fica mais leve. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos entender que somos peregrinos nessa terra, que possamos buscar a mente de Cristo para vencer, para passar pelas provações e ter um olhar além das circunstâncias. Se a gente aplicar esse ensinamento nos nossos corações, a gente vai conseguir passar pelas turbulências da nossa vida com mais equilíbrio. Tem crente, meus irmãos, que não consegue enfrentar uma luta, que murmura, que pragueja, que quer desistir. As lutas fazem parte do percurso do crente. As lutas nos moldam, as lutas nos aperfeiçoam. E a gente tem que aprender a passar por todas essas provações com a mente de Cristo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.